Those who discuss the content of this book are to be shunned by all as centers of pestilence. Olá, crianças do abismo! Estamos aqui com mais um Foco de Pestilência podcast, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou Flávio Watson, estou aqui com os meus colegas, amigos e irmãos Peu Lamarão. Telemann é baile de favela. Pedro Longo. 93. E o senhor Feliciano. É nóis. O Foco de Pestilência é uma realização do CALEM, Colégio Ad Lux et Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. No programa de hoje, nós sentamos aqui ao redor desta mesa para discutir um assunto que a gente já arranhou um pouquinho nos primeiros programas, mas comentaram lá no blog, na verdade é um assunto que foi pedido, então é o nosso primeiro programa baseado no pedido dos nossos ouvintes, foi um pedido do Paulo Tarso, que no dia 24 de janeiro, ele solicitou um programa sobre o caminho solitário, quer dizer, aquelas pessoas que estão estudando, se dedicando à prática mágica, sem estar associado a uma ordem ou a um instrutor ou algum mestre e tudo mais. Não sei, eu tenho a impressão que talvez seja a maioria das pessoas com pelo menos algum interesse e algum tipo de prática esotérica no mundo. Acho que todos começam sozinhos, a grande imensa 99% começa sozinho e depois de muito tempo, de bater cabeça, acaba se filiando a algum tipo de órgão. Eu tenho essa impressão. Mas enfim, durante algum tempo as pessoas seguem um caminho sozinho. Isso possui certas desvantagens, mas também possui algumas, talvez, vantagens em relação a estar afiliado a uma sociedade, a alguma ordem. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. E a primeira pergunta que eu acho que deve ser buscada, né, uma resposta, é quais são essas dificuldades, senhor Feliciano? Quais são as dificuldades assim, que você vê do caminho solitário? Uma coisa que tem me ocorrido muito, porque a gente estava até discutindo isso ontem no bar, que tem uma diferença entre o caminho solitário porque você quer o caminho solitário ou o caminho solitário porque você não tem uma opção e você precisa seguir o caminho solitário. Porque nós aqui estamos num espaço bem privilegiado, que é o Rio de Janeiro. Porque até mesmo se você comparar com grandes metrópoles como São Paulo, a gente tem uma pujança assim, de possibilidades de contato, de aprendizado aqui, que muitas vezes o cara não tem. Então, de repente, o cara que mora em Quiprocó do Norte, ele fala assim, o que eu vou escolher? O caminho solitário ou uma ordem? Mas ele não tem opção nenhuma. Ou me instruir com alguém específico, ele não tem essa opção. Então, assim, uma grande dificuldade de quem não tem opção e tem que seguir o caminho solitário, a primeira dificuldade é um currículo mínimo. Ele fala assim, eu quero aprender sobre magia. Aí eu começo aonde? Textos de internet, vou pegar o Dogma e Ritual e não vou entender porra nenhuma. O Cabala Mística da Johnny Fortune é um livro mais didático, mas aí, ok, aprendi Cabala, e eu vou usar isso pra quê, onde, como, por que mandaram no fórum de internet eu aprender isso? Então eu acho que uma lista curricular que seja numa ordem boa pro aprendizado, acho que é a primeira e grande dificuldade que a pessoa tem. Eu tenho que discordar de você, que eu acho que a maior dificuldade que as pessoas têm, primeiro é aceitar que no estágio atual que elas se encontram, elas têm que dar o primeiro passo sozinhas, e não necessariamente só o primeiro passo. O segundo, o terceiro, até que o caminhar se torne mais tranquilo, e aí ele possa ter realmente a opção de se filiar ou não, porque esse estudo da magia e esse caminho de autoconhecimento e de descoberta, ele começa invariavelmente com você sozinho tomando uma decisão. Vou ler aquele livro. Vou começar, vou ver aquele vídeo, vou escutar esse podcast.
que os caras estão falando de magia. Entendeu? Mas nesse caso, é como você fala assim, pra você aprender magia, primeiro você tem que nascer. E aí depois tem que aprender a ler e aprender a falar. Assim, todo mundo vai ter que começar a ter um interesse pra poder perseguir o interesse. Agora, eu acho que tem uma opção de, assim, tô me interessando por magia hoje. Aí eu conheço um cara que é da UTO e o cara fala assim, cola lá comigo na minha loja e aí a gente vai ver tal, e eu vou te passar... E aí já não é mais um caminho solitário. Porque tem alguém que tá te ajudando e você tá se preparando pra entrar pra uma ordem de instrução. Vou fazer um paralelo aqui que é muito comum e que eu acho que é mais ou menos isso que o senhor Feliciano tá falando. Maçonaria. Muito comumente, alguém é convidado pra maçonaria, às vezes sem ter qualquer tipo de interesse na maçonaria. Você tem um amigo maçom, o cara gosta de você é um cara legal, o cara acha você uma pessoa respeitável, digna, honrada, blá blá blá. Fala, cara, olha só, eu tenho uma parada que eu faço parte, que é um lance que eu acho que você vai curtir. Te dou uma parada, te dou algum tipo de orientação básica sobre aquilo ali, você quer entrar? Quero entrar. E o cara entra, por exemplo, pra maçonaria sem ter um conhecimento pregresso. Hoje em dia, no século XXI, com bancas de jornais, com trocentas publicações bizonhas sobre maçonaria, é impossível alguém não saber sobre maçonaria hoje em dia, né, ao ser convidado. Mas, até pouco tempo atrás, não. Você era convidado sem saber exatamente o que você estava fazendo. Eu acho que é possível acontecer a mesma coisa com magia. Eu curto, e aí eu vejo alguma pessoa que tem algum tipo de interesse, sei lá, mais ou menos, uma pessoa que eu acho bacana, que tem um pensamento que eu acho que é afim ao estudo da prática mágica, e fala, cara, olha só, tem esses interesses, dá uma lida nesse livro aqui pra ver o que você acha. E aí, a partir dali, o cara já não tá sozinho, ele já vai estar com alguém que tá apresentando para ele. E se essa pessoa for parte de um grupo, seja OTO, IoT, AA, sei lá, o que quer que seja, ela já vai rapidamente estar inserida dentro de um grupo. E sim, eu tô dizendo que isso é uma possibilidade no universo infinito das possibilidades possíveis. A tautologia é a repetição de uma ideia na mesma expressão, mas com palavras diferentes. Redundância, pleonasmo. Mas eu concordo que essa é uma possibilidade rara. O mais comum é a pessoa ter um interesse, normalmente vem lá da adolescência ou alguma coisa assim, vai lendo aquela porra até um dia encontrar alguém. Como a gente falou da outra vez, o que particulariza aqui o nosso problema é que a magia ela é um fenômeno social de borda, de margem, né? Uhum. A chance de você, adulto, recém-adulto, jovem adulto, você é um jovem adulto de 21 anos de idade e aí por alguma razão qualquer você descobriu que existe um negócio chamado magia que é sério mesmo, né? Aí você, assim, então, mas onde que estão essas pessoas? A chance de que você não encontre nenhuma pessoa, não encontre essa pessoa é enorme. Exato, concordo em gênero, número e grau. Cara, você vai escrever magia do Google, maluco, você vai encontrar bilhões de sites e Facebook. Beleza, porque a gente agora vivendo na era da informação, Sim, então agora existe um novo recorte aí que as pessoas que estão chegando aí agora vão viver tudo diferente, né? A pessoa hoje está nascendo num mundo onde agora você não, e o Japão estão assim, um coladinho no outro. Mas o que eu tô fazendo é retornar para a colocação do Feliciano. Tem pessoas que elas estão assim, sozinhas no sentido geográfico da ideia. Jequié na Bahia, por exemplo. Saudações, Saudações, Jequié na Bahia, estamos aí. Jequié, Cidade Sol, município de histórias marcantes, Prefeitura de Jequié, Cidade do Progresso. Então, assim, mesmo em São Paulo, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho lá em São Paulo com as pessoas lá. Quando esse trabalho começou, ele começou porque eu fui lá a trabalho, fui lá visitar e aí marquei de me encontrar para conhecer pessoalmente um colega da Telema Brasil. E aí conversei com essa pessoa e a pessoa falou pra mim, pô, cara, aqui em São Paulo é foda, aqui não tem Telema. Aí eu olhei pra ele assim, como assim não tem Telema, cara? Você tá na maior metrópole do Brasil, tudo que tem no Brasil tem aqui, sabe? Tem em algum lugar desse vastidão aqui, com certeza tem que ter. Mas aí a pessoa, ele falou assim, tudo bem, mas e daí? Porque eu não tô habitando em São Paulo inteiro, eu não sou onisciente, onipresente, né? Eu tô aqui no meu bairro e tal, na minha galera, e não conheço essas pessoas. Eu falei, porra, fiquei nessa, cara, então você vê que mesmo numa cidade muito grande, mesmo num lugar de concentração habitacional muito alta, você pode se encontrar sozinho na sua prática, porque a sua prática é uma prática de margem. Se você quiser aprender pintura, a chance de que você encontre um pintor, cara, em Macaé, em Rio das Ostras, é enorme. Alguém em Rio das Ostras é pintor. Mas, cara, é possível que não tenha telemita em Rio das Ostras.
Eu até acho que tem, mas é possível que não tenha. Tem sim, e tá com a E gente. tá com- Saudações aos nossos irmãos telemitas de Rio das Ostras. Cidade que acolhe. Conhecer Rio das Ostras é aproveitar um dos mais belos e completos roteiros turístico e cultural do Brasil. Tá, beleza, ok. A gente sabe que existe uma distância. Mesmo com a internet aí, se você escrever magia no Facebook, você vai encontrar desde do livro Magia dos Duendes até qualquer outra coisa mais obscura. Mas isso não impede que o cara, na verdade, trabalhe sozinho, né? Quer dizer, eu vou até encontrar, mas se você tiver algum nível de bom senso, você vai descobrir que aquele universo é um monte de bobagem que está sendo escrita, né? E aí isso pode levar uma pessoa a estudar sozinha. E tem um outro gap muito gritante que eu vejo, que é o seguinte: você quer procurar sobre Wicca, quer aprender Wicca. Aí você vai entrar no Facebook, tem dezenas e centenas de grupos de Wicca. Aí você entra lá, a grande maioria das pessoas que eu vi, pelo menos, de amostragem pequena, eu tô aprendendo há 2 meses, tô aprendendo há 6 meses, eu não sei nada. E não tem alguém, feliz ou infelizmente, que fala assim: olha, eu manjo, vou te dar aqui o caminho das pedras, lê isso aqui, isso aqui, isso aqui. Quando tem, normalmente é picareta. Ou, não picaretas, mas pessoas que têm algum outro interesse escuso nesse ensinamento. Então eu vejo que tem um gap muito grande, assim, as pessoas que são, entre aspas, sérias, que já têm uma bagagem, elas não estão nesses espaços da internet onde a pessoa que tá muito crua tá chegando. Elas não estão lá, eu acho que até estão. Eu acho que até estão, mas elas raramente estão lá oferecendo. Eu acho que... mas o nosso superior imediato saiu fora. Olha só. Percebe isso? Que ele já encheu o saco o quê? 10 anos atrás, eu acho. Mas ele já tem... Ele encheu o saco 10 anos atrás porque ele militou 15 anos fazendo esse trabalho que o Feliciano falou. Olha, eu sou um portal. Você quer? Bate a porta, me pede que eu posso te ajudar. Assim, e foi muito criticado por isso. E foi muito criticado por isso. O que o Feliciano falou agora colocou a gente num paradoxo. Porque a gente tá fazendo isso aqui. A gente tá gravando um programa e dizendo: nós praticamos isso, temos conhecimento e a nossa opinião é essa. Então a gente tá se colocando nesse lugar. Se nós somos picaretas ou não, aí a galera que vai julgar. Nós sabemos que, né? A gente não se acha picareta. A gente não se acha picareta. Inclusive, se você perguntar, eu vou dizer que nós somos homens livres e de bons costumes. Não, de bons costumes, fale por si só. Fale só por você, Pedro. Peraí, gente. Talvez por mim, mas pelos outros. Olha aí. Mas pelos demais da mesa nós não podemos falar. Não conta. Não, você sabe que aqui é a galera da suruba séria. I am alone. There is no God where I am. Mas deixa eu fazer dar uma guinada na parada aqui, que é a seguinte. Na primeira vez que a gente falou sobre o estudo de magia e tal, foi super generalista. A magia é uma arte, como a arte ela é difícil, toda arte é difícil, parar. Eu acho que, falando diferente agora, vou particularizar. A magia como arte, ela é uma arte especialmente difícil para você aprender sozinho, porque o instrumento mágico, ele é um negócio que, mesmo colado num mago experiente, é difícil de você acreditar. É aquilo que o Eliphas Levi ele trata disso muito na obra dele, né? Engraçado que depois do Levi pouca gente tratou disso, né? Não precisa mais, ele foi muito mestre nesse sentido, né? Que é o que ele chama do aparelho astral, né? Do mediador plástico e tal. Esse aparelho, né, que a gente usa para fazer magia, o lugar onde a gente projeta os pentagramas, o lugar onde a gente projeta as cores, ele é esquisito. É difícil de você explicar para uma pessoa. A gente está falando da imaginação. Por exemplo, eu digo agora, assim, claramente, está falando da imaginação. É da imaginação que a gente está falando. Mesmo assim, mesmo que você diga isso, a pessoa não vai entender. Não, mas eu tô fazendo pentagrama, mas ele não existe, ele não está aparecendo. Como assim não está aparecendo? A coisa mais fácil do mundo é você fazer ele aparecer. Não, mas como? É muito difícil, porque ele não aparece aqui, mas não é aqui que ele vai aparecer, não é no ar aqui, num objeto físico e tal. Ele aparece num outro dispositivo que está à sua disposição e assim por diante. Tá bom, não adianta explicar, é muito difícil de entender. Essa é uma capacidade que a criança tem e a gente perde ao longo da vida. Porque a criança trabalha com o aparelho astral que você falou de maneira totalmente natural. Vide Amigos Imaginários. Mas aí vamos. A ferramenta a imaginação nesse nível. Não temos nenhum psicólogo aqui para dar um parecer técnico, mas eu acho que a gente pode concordar que a criança ela tem dificuldade de separar a realidade
do que não é real. Porque Por isso claro. que o que não é real, né, quer dizer, o que é imaginado por ela tem peso de realidade. Tudo A bem. criança vai se pendurar na varanda e vai achar que vai voar, e infelizmente ela não vai voar e vai acontecer um acidente. Ela não domina o aparelho Né? ainda. Ela não domina o aparelho. Mas é por isso que ela tem o amigo imaginário com quem ela troca altas ideias e ela tá conversando com alguém espontaneamente, que tá respondendo por ela, e é um processo, e aí eu vou concordar com você, eu só tô dando uma outra perspectiva da mesma situação. Vou concordar com você que o processo do amigo imaginário da criança é o mesmo processo de evocação Do arcanjo. do demônio, de qualquer coisa, tá? Só que aí a gente tem controle, busca ter controle sobre isso, busca recuperar um mecanismo que a gente... Eu não sei se é um mecanismo que a gente perdeu. Eu acho que assim, é um mecanismo que na verdade a gente aprendeu. A gente aprende a diferenciar o que é real do que não é real, até para lidar com o mundo, né? A gente na verdade tem que brincar, recuperar o momento anterior a esse aprendizado. A gente tem que desaprender o processo de mágico, de visualização e de evocação, etc. Ele é um processo de desaprendizado de identificar a realidade. I am alone. There is no God where I am. Então você vê, a gente vai lá e dá o cursinho de viagem astral lá. Aí acontece a mesma coisa de sempre. O maluco fala que não viu nada. Só aquele monte de coisa que ele viu. Aí fala, porra, brother, o que você achava que ia acontecer? É isso que você vai ver. Entendeu? Mas a pessoa sozinha, como é que ela vai distinguir assim, esse eu sucesso? Eu não acho que ela não pode conseguir. Não é isso que eu acho. O saudoso Denis achava que não dava certo sozinho, porque pelo viés da psicologia dele, ele achava que não existe autoterapia. Uhum. Então, opinando que não existe autoterapia, ele opinava que não existe autoiniciação. Eu acho que não é o caso. Eu acho que é difícil pra caralho. Não, mas a abordagem dele é bastante coerente, né? Quer dizer, ele como psicólogo, né, experiente no campo dele. Uma vez eu conversei com ele sobre isso, ele falou, não, eu falei, pô, mas como é que você trabalha com magia e com psicologia? Ele falou, é o trabalho científico que eu realizo, assim, assado, magia é um trabalho, outra coisa, não sei o que lá. Ele tinha essa visão muito, muito curiosa. Mas ele como psicólogo, é natural essa tipo de observação dele, né, sobre a autoiniciação. Pois é. Isso que você falou, Pio, é muito interessante, que eu passei por isso, assim, fiz o ritual no menor do pentagrama e não deu nada. Eu só me senti mais bem disposto e com a coluna mais ereta e com a mente mais focada, mas não funcionou. Nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Com menos vontade de fumar, né? Depois Pois é, isso que eu digo prática. que é o desafio da pessoa que tá trabalhando sozinha. Ela não tem o outro. Na verdade, ela tem o outro, só que ela tem um outro que é ilegível, ou muito difícil de ler, né? Ela tem o outro puro, que é o outro mundo. Todos os elementos da magia estão à disposição de qualquer pessoa, não é a composição do ser humano. Mas a gente sabe que isso não está sendo produzido espontaneamente. Só pra sintetizar o que você falou, o problema é a falta de referência, de Eu ia validação. falar exatamente isso agora. Exatamente isso que eu ia falar. E aí você vê, aí a gente vê a diferença entre a tradição, né, mais antiga. E hoje os orientais mantêm isso, dada a referência e reverência que eles têm aos antepassados e aos mais velhos, e a experiência pregressa dos que já estão aqui antes de você. Então a referência do garoto indiano que faz 7 anos e é obrigado a ir pro ashram para começar a estudar com o guru que instruiu o pai dele. Ou que instruiu, ou com o guru que recebeu a iniciação do cara que instruiu o avô dele. E aí ele começa a aprender dos 7 aos 18, aos 20 e poucos anos. E aí aquele cara ensina toda a cultura, ensina a língua, né? Instrui a criança e percebe a formação da personalidade da criança. E aí se determina a casta que a criança vai pertencer. Conhecendo... Você tá falando em qual cenário é esse? O cenário indiano. Isso é indiano, né? Cenário indiano. Falou cenário de castas, indiano. né? Isso, falei de castas porque é o cenário indiano. E aí o que acontece? A família contribui monetariamente com o ashram, não é a mensalidade. A família contribui monetariamente para manter a tradição. Aí quando o garoto volta para casa, ele já volta com a personalidade formada, instruído e sabendo o que ele vai fazer da vida dele dali para frente. Uhum. Então, assim, você tem uma cadeia de... Como é que eu vou dizer? Você tem a referência. I am alone. There is no God where I am.
Hoje você tem milhares de pessoas, jovens, ou adultos, ou adolescentes, ou etc., que possuem algum tipo de interesse esotérico e que estão absolutamente perdidos sem saber o que fazer. Entretanto, existe vasta literatura de pessoas competentes no meio mágico se dirigindo a essas pessoas. Né? Dirigindo, cara, vamos lá, eu vou te dizer aqui mais ou menos o que vai acontecer para você se orientar aí. Tanto que os rituais das várias sociedades que existem, vários rituais de iniciação possuem versões de auto-iniciação. O próprio Eshelman, se eu não me engano, ele propõe a auto-iniciação na A. Mas eu acho que isso é muito difícil. Por exemplo. É muito, muito difícil, muito doloroso, porque você pega essa questão de, existem muitos livros que hoje em dia são muito didáticos e muito bons, de grandes autores, para tratar com o estudante solitário. Aí você pega o Dom Milo Duquette e vai assim, ele tá aqui esmiuçando o ritual do Rubi Estrela. Aí beleza, eu aprendi, vou fazer, consegui decorar, consegui ter algum resultado, mas e aí? Eu não tenho um amigo com quem eu possa trocar um mínimo de experiência pra poder até validar, falar assim, tô fazendo certo, ou não tô fazendo certo. E essa questão do caminho solitário cria essa grande dificuldade. Se você não tem nem com quem conversar, não precisa ser alguém superior a você, mas alguém que você pode trocar ideia, cria uma dificuldade imensa pra você prosseguir no caminho, porque você sempre vai ficar com essa segurança de, eu acho que eu tô fazendo merda e eu não sei se eu posso continuar, se não posso continuar. E eu vejo que quando as pessoas perguntam sobre é possível aprender sozinho, devo aprender sozinho ou não, tem muito uma questão da legitimidade. Eu acho assim, você pode aprender física sozinho? Pode. Eu acho que você pode pegar um livro numa ilha, pegar dezenas de livros sobre física, bem didáticos, e aprender sobre aquilo. Mas vai ser muito mais difícil do que se você tivesse uma pessoa até no seu mesmo nível com quem você pudesse discutir. Mas essa fração aqui, você entendeu? Eu entendi. Não, eu não entendi. Aí as duas pessoas assim, então acho que o livro deve estar meio difícil de entender porque tem essa dificuldade. Eu acho que você precisa pelo menos de alguém para trocar. Quando a pessoa está completamente sozinha, se o cara for autodidata, de fato um gênio, ele vai fundo. Mas se não, eu aconselharia a você não se isolar completamente. Não falar, me aprovaram no fórum dizendo que caminho solitário é possível, então eu vou ficar sozinho. Eu acho que isso cria uma dificuldade e um desestímulo muito grande. Só fazer uma observação aqui. A gente falou agora de duas dificuldades, tá? Nós temos uma primeira dificuldade que todos nós concordamos aqui, que é a referência. Independente de ser um instrutor, um mestre ou não, a falta de alguém que está fazendo junto com você aquilo ali é problemático, porque naturalmente serão experiências diferentes e a troca dessas experiências será engrandecedora, mesmo que ambos os dois sejam iniciantes. Sendo alguém mais experiente, a crise da referência é ainda mais evidente. Quer dizer, é alguém que já passou por aquele estágio e que vai poder te dizer se aquele caminho tá legal ou não tá legal, ou enfim, se aquilo ali é mais ou menos isso mesmo ou não. Isso é o problema da referência, o problema da solidão. O outro problema que foi falado agora mais ou menos, e que eu acho que é legal a gente tentar passar por ele também, é o do conteúdo. Porque a pessoa que está sozinha, ela não sabe por onde começar e não sabe o que fazer. Eu até falei aqui, existe uma infinidade de livros que estão falando com o solitário. Então tem lá o Milo Duquette, não, o Chico Cícero, tem o Auto Initiation to the Golden Dawn System. O Eshelman, no guia no guia, como é que é o sistema da A? Não, como é que é o livro? Magic System, né? Da Astro Argentum. Ele ali, no iniciozinho dele, ele diz que ele não acha que é o melhor método, mas que ele acha que é possível você se auto-iniciar na A, sem instrutor. Sim, a gente pode olhar de trás pra frente, né? Vamos supor que você tá absolutamente sozinho, você não tem nenhuma opção. Eu vou dizer pra você desistir? Você se fudeu. Não, desistir. Não é, né? Já que tá nessa situação tenebrosa, pelo menos faz o mínimo. Eu não tô criticando que isso seja possível. Eu tô dizendo que isso existe e que às vezes é o único caminho possível. O problema dessa solidão aí é que as pessoas confundem solidão com liberdade. E essa liberdade faz você se perder muito fácil. O que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você. Não, sim.
Concordo. Mas aí a patrulhinha da verdadeira vontade vai lá e resolve. Não, o cara tá isolado, ele não tem nem a patrulhinha da A patrulhinha não chega lá, não né? chegou lá, ele não sabe da existência desse indivíduo. Aí entendeu? ele vai achar que faz o que tu queres, faz o que ele der na telha. Sim, a probabilidade de dar merda quando você está fazendo qualquer coisa sozinho é altíssima. Se você quiser aprender física sozinho, se você quiser aprender direito, filosofia, mecânica, engenharia e magia sozinho, a probabilidade de você construir uma bomba, um prédio, defender alguém, fazer uma cirurgia e ter sucesso é mínima. Mas aí, é mínima. Então não faz? Tem faz, por favor, faz. Por favor, né? Faz. Tem uma questão, assim, antes as pessoas perguntam muito essa questão da legitimidade, posso fazer sozinho? Eu acho que antes das pessoas se perguntar isso, eu tenho opção de fazer sozinho? É uma escolha? Ou eu tô isolado no mundo? Se você tá isolado no mundo, faz sozinho, foda-se, né, cara? Porque não deixa de fazer. Eu acho que agora, estar isolado no mundo hoje é quase uma questão de vontade própria. Eu não acho tanto porque, por exemplo, dentro da Telemann, as opções, se você mora em... Onde é que o cara mora? Na Bahia? Jequié. Felicidade para os jequiéenses. Aí ele achou um canal de pessoas sérias, mas digamos que ele tivesse ido no Google e aí ele vai encontrar Telemann Brasil. Aí o cara vai chegar na Telemann Brasil e vai falar assim, que de fato já aconteceu. Eu tô com uma dúvida e tal. Brother, vai se fuder, seu merda, seu babaca. Esse cara mandou me fuder, velho. Fuck o eu, caralho. Fuck tu, fuck o eu, fuck o caralho todo. É muito amor, cara. Eu adoro. É isso que acontece. Mas aí ele vai lá no Rádio Nu, no fórum do Rádio Nu, e todo mundo é amoroso, todo mundo é legal. O Rádio Nu lá é gratidão. Lá é o fórum da gratidão. O Rádio Nu é muito bom pra isso, mas o grande problema que eu vejo no Rádio Nu é que, assim, o cara posta uma dúvida e tem 2 respostas. Uma resposta. No máximo, assim, são pessoas batendo papo, tem 10 posts, mas de 3 pessoas, 2 pessoas. E o assunto não cresce. Se o cara não quiser muito... E aí tem um gancho que eu acho interessante, se você não tem opção, se você não conhece ninguém e não conseguiu achar ninguém na internet, faz sozinho. Se você tá dentro da possibilidade, eu tenho uns amigos, mas eu não sei se eu coloco eles ou se eu estudo sozinho. E aí eu queria aproveitar e jogar a bola pros 2 companheiros que são de TI aqui, que tem essa discussão, que eu quero aprender a programar. Eu preciso de uma universidade? Ou eu posso aprender sozinho e ir em fóruns de comunidades e praticar sozinho e ter algum êxito, às vezes tão bom quanto da instituição? Porque aí entra essa questão. Se eu posso escolher aprender sozinho ou aprender com grupo, então será que a instituição é o espaço adequado para eu aprender? Ou será que eu, de forma independente, com a ajuda de fóruns e tutoriais, é melhor para mim? O que vocês acham dentro da área de vocês? No caso de TI... a gente não tá nem aí. Você pode ser homem, mulher, um ET, um vampiro. Se você escrever um código bom que rode, é o que importa. Entendeu? Mas a minha pergunta... Vou fazer uma pergunta de modo mais objetivo. A pessoa que vai chegar e escreveu o código maravilhoso, correto, existe essa pessoa tanto sair da universidade quanto sair da cadeira de casa dela? Eu não tenho faculdade. Faculdade pra mim não importa hoje, porque eu cheguei num nível em que é perda de tempo. Mas o preço que eu paguei por isso foi muito caro. Essa é a resposta pra pergunta. Qual foi o preço que eu paguei por isso? Eu aceitei ganhar 20% a menos do cara que tem faculdade. E aí eu provei que eu sou 50% melhor que ele. E aí esse cara saiu e eu fiquei. E o caminho que você percorreu até chegar aí? Assim, estamos falando de TI, né? No momento não é magia. É um paralelo. É o problema do treinamento. É isso. É o problema do treinamento. Chamar o TI à mesa é falar de um profissional que tem uma competência. A pessoa ela vai participar de um projeto na capacidade de ator. Ela vai lá para fazer uma parada. Tá bom. Aí a gente tá falando das pessoas que são novatos, né? Não pessoas já realizadas, né? Se eu já olho para uma pessoa e vejo ela competente, como ela chegou até ali, é problema dela. Já, para mim, o que importa é que ela é competente hoje. Mas vamos supor que você tem um sobrinho de 20 anos e ele tá perguntando pra você o que ele faz. Né? Ele tem a opção de fazer a faculdade ou tem a opção de ficar em fórum de internet aprendendo a programar. E aí? Não, olha só. O problema é que tem áreas em que você pode molhar o dedinho do pé e saber se é isso, se você quer mergulhar. Tem outras áreas que não dá pra fazer isso. TI, você pega um livro e lê o livro, entra no fórum e você sente mais ou menos. Você tem o feeling
de vou conseguir fazer isso a longo prazo, vou conseguir fazer isso muito tempo, vou conseguir fazer isso melhor. Magia é similar nesse sentido. Você faz o ritual, tem um resultado ruim. Repete, o resultado melhora um pouquinho. Repete de novo, o resultado melhora um pouco. Mas se você não tem base para comparação, gera. Aí eu vou aproveitar essa metáfora aí do mercado profissional, enfim, no caso TI, e a magia, porque tem um problema. Quando você, no caso, tá escrevendo um programa, quando você está escrevendo um programa, né, e treinando no seu fórum de TI para saber se você programa direito ou não, a sua falha ela é bastante óbvia. Você escreve o programa e o programa não roda. Quando você lê quando você lê o livro e faz o ritual menor do pentagrama e termina, você fica com cara de cu. E você não sabe se deu certo ou não. Porque você não sabe qual o parâmetro que você tem no sucesso. Você não sabe qual é o esperado. E na verdade, é aquele lance da expectativa versus realidade, né? Que tem brincadeira no Facebook. A expectativa é que aconteça uma cena do Harry Potter. A realidade é que você ficou de boas. Entendeu? A expectativa quando você faz uma viagem astral é que você vai até Júpiter conversar com os jupiterianos e vai fazer sexo nas estrelas e vai ter orgasmos de 10 horas, que nem eu li uma entrevista do Paulo Coelho certa vez. E a realidade não, a realidade é você viajou na maionese e voltou de boas e é isso aí. Claro que depois com a prática coisas mais maneiras tendem a acontecer, mas no início é isso que acontece, maluco. E aí você fica frustrado e aí que é o grande problema, porque a arte mágica ela é terrivelmente subjetiva e a falta de parâmetro, que é o nosso primeiro problema lá atrás, faz com que você não saiba o nível do seu sucesso, porque você não sabe o que é um sucesso. Você, quando tá fazendo um programa, você sabe que é um sucesso. É um programa, você vai jogar 2 mais 2, ele fazer 4 e você fala, beleza, ele funcionou. Agora, fazer um ritual, você saber se você teve sucesso, são aquelas paradas super abstratas que tem lá, né? É uma enorme sensação de santidade. Nossa, né? A sensação de limpeza, a palavra vibrada retorna aos ouvidos como centenas de trovões ecoando do fundo. Maluco! Porra! Sacou? Não dá, entendeu? Você não sabe se você não vai ouvir aquela merda voltando como o eco de centenas de trovões, não vai. Você, talvez, em algum momento de grande sucesso na prática, você tenha aquela sensação que você vai conectar com aquela linguagem simbólica. Mas você não vai saber de cara que aquilo ali é aquilo ali. Então, fazendo aqui a recapitulação, 2 problemas. A referência e o conteúdo. Porque existe essa quantidade enorme de livros que dão aí caminhos de auto-iniciação, mas você não faz a menor ideia do que é maneiro e do que não é. Se você der a sorte de pegar um Auto-Initiation to the Golden Dawn System lá do Chico Cícero, você possivelmente encontrou um livro ok, né? Um autor, que eu não vou dizer assim, é um puta autor, mas é um autor ok, que vai estar falando coisas ok, não é nenhum maluco que tá traduzindo do luto de Isis como manhã de Isis. Mande um abraço, né? pro... Não, deixa de fora. Não denuncia quem é, não. Olha só, o alto potencial de merdificação dessa gravação. Tá no livro do fazer o quê? Tá lá. Tá fora do ar, já. Tá fora do circuito esse livro. Mas você não sabe se você tá encontrando um cara que simplesmente não sabe do que tá falando. Que tipo assim, tá traduzindo um troço tosco. Sabe? Tá traduzindo um negócio da merda. Então você não sabe quem é. Você precisa de referência. Você precisa saber quem tá falando. Será que é tão subjetivo assim? Esses rituais mais básicos e mais de iniciante, se houvessem fóruns como o Radinu que fossem gigantes e com muitas pessoas e muitas respostas... Se houvesse... Se esse espaço fosse ocupado adequadamente... Será que seria tão subjetivo? O cara que faz o ritual do pentagrama e pergunta, e aí tem uma resposta, assim, de pessoas coerentes? Isso aí é a minha provocação do início do debate. Assim, hoje em dia só tá sozinho quem quer. Sim, eu falei isso como provocação. É óbvio que hoje não é tão simples assim. Porque um espaço como o Radinu não tem ninguém. Um espaço como a TeleBR só tem troll. E ok que só tenha troll na TeleBR. Nós gostamos que só tenha trolls na TeleBR. Nós nos divertimos com os trolls da TeleBR. Nós alimentamos os trolls da TeleBR. Eu pediria que parasse de alimentar pelo menos as Ludmilla. Né? Mas enfim, tudo bem. Entre o Radinu e a TeleBR, entre o fórum lá do Eshelman, lá, como é que é o nome do fórum dele lá fora? Esqueci agora, Starfire, não sei das quantas, esqueci o nome do fórum dele.
Ou o Lastal, nem sei se ainda... Não, Lastal é outro. Lastal tá lá. O Lastal tá ainda lá, né? Eu não frequento mais o Lastal. Mas, porra, isso aí não tá funcionando pra galera que tá lá na cidade do interior da Bahia, lá que só o Pedro conhece. A gente ainda não pode contar com isso. A gente ainda não pode contar com a internet, que é maravilhosa, linda e ok, mas você ainda tá sozinho, fudido no mundo. I am alone. There is no God where I am. Ok. Nós sabemos aí 2 problemas graves para o praticante solitário, que é a referência e que é o conteúdo. Mas e aí? O próximo passo é, tá bom, eu sei que eu tenho esse problema, mas e o que eu faço com esse problema? Que é a principal preocupação. Ok, a gente está identificando o praticante solitário e suas dificuldades. E daí? O que ele faz com isso? Como superar essas dificuldades? Eu acho que a questão, retornando ao que eu falei, se você não tem opção, você tá lá no fundo de Quindó da Bahia, paciência. Coitado, vamos parar de usar a Bahia como referência, vamos usar outro lugar, o Acre, que é unânime como lugar isolado. Agora, o Acre não tem também tem ninguém gente. Não, tem gente lá, Diego tá lá. O clima é úmido e quente. Encravado no extremo oeste brasileiro, o estado do Acre ocupa uma área de 153 mil quilômetros quadrados. Não, O Ananias é de lá? é do Acre, pô. Do Acre? Ele é do Não Acre. São Paulo, não? Não, acho que ele é do Acre. Quer dizer, Não, ele enfim. é do Acre. Certeza absoluta. Bom, Enfim. daqui a pouco o Diego dá um comentário aí. Diz aí, Diego, depois. A questão é, se você tem a opção de se colar com alguém, seja um grupo de pessoas do fórum de internet, ou uma instituição de ensino, ou uma ordem, se acha qualquer, ou trilhar sozinho, avaliar. Eu sou uma pessoa que, com outros interesses na minha vida, sou autodidata. Eu não gosto de pessoas me dando aula e pessoas me cobrando. Eu tenho meu tempo e eu aprendo sozinho. Beleza, faça sozinho e se vira aí. Agora, se você acha que você prefere ter um feedback, alguma forma de instituição que te ensine, aí que entra o caminho das pedras, que é conseguir saber qual é a instituição séria e qual não é, dentro de tanto, porque assim, instituição A odeia B, que odeia C, que fala que a D é picareta, que fala que odeia A. E aí fica nesse loop. Esse é um problema político universal, né? Quer dizer, você chega no mundo, olha pra esquerda, olha pra direita e pergunta, e aí, onde que tá o lance? Não tem resposta a essa pergunta. O problema da legitimidade é o problema da relação humana. Em quem eu confio? Se você parte do tempo zero, de um tempo zero hipotético, onde você ainda não confia em ninguém, você tá fudido. Mas esse tempo zero, na verdade, não existe. Uma pessoa que atravessou a adolescência, ela já tem uma rede de confiança, coisas em que ela confia, coisas em que ela veio a confiar. Mesmo que não diretamente, essa pessoa já, por exemplo, ela já criou uma ideia na cabeça dela do que é uma pessoa que parece confiável. Por exemplo, a gente normalmente não confia numa pessoa que... Pede dinheiro. É verdade. Isso é verdade. Hoje, se você encontra uma pessoa que muito rapidamente pede dinheiro, muito rapidamente conduz você a uma situação onde você vai dar dinheiro pra ela, isso causa desconfiança. A gente rejeita esse comportamento. Não quer dizer, eu não estou dizendo que a pessoa que faz isso está ou não está fazendo uma coisa errada, mas esse comportamento é um comportamento que gera desconfiança. Então a pessoa que já chega na vida adulta, ela já tem esse tipo de recurso, ela já tem parâmetros para que ela vá confiar ou não confiar nos outros. Então assim, eu não acho que chega a ser ao ponto de desespero total com relação à magia, né? Você pega um livro de uma pessoa que fala nada com nada, você olha, porra, isso aqui, meu irmão, pelo português eu tô vendo que essa pessoa não sabe o que tá falando. Eu tive um professor de antropologia que ele falava que quando ele entrou na graduação, ele leu um livro e ele falou assim, cara, eu sou muito, muito iniciante, assim, não tô entendendo nada que esse cara fala, esse cara aqui é um gênio e eu sou um merda. E aí no doutorado ele leu o livro de novo e falou assim, não, cara, esse cara é um merda, eu sou um gênio, sabe? Esse cara não sabe escrever direito. O que acontece quando pega o Grant aí, o Kenneth Grant. Porra, eu acho que esse é um bom exemplo. E você não entende nada do Kenneth Grant e você fala, eu sou um idiota. Aí quando você, 10 anos depois, você volta no mesmo livro, você fala assim, nossa, o Grant é um idiota. Ele fala coisas incognoscíveis pra fazer você se sentir menor. Sei lá, né? Às vezes ele é só tapado mesmo. Aí, cara. Acho que ele tava numa viagem muito dele lá e que eu acho que só serviu pra cabeça... Só serviu pra cabeça dele não, porque tem uma galera que curte, né? Porque assim, a história conta que o Grant é competente magicamente. Sim. Isso é uma coisa. Outra coisa é o discurso dele no livro. Que até me chama a um comentário aqui que eu acho o seguinte, a gente fala muito frequentemente sobre estudar. Da trilogia primeiro é muito bom. Muito sobre estudar, sabe? Estudar sozinho. Estudar é bom, estudar é mole. Estudar não é o problema. O problema é o desenvolvimento da arte. Porque você falou assim, porque na ilha deserta o cara vai estudar física. Tudo bem, ele vai estudar física, mas ele não vai fazer física. Porque para fazer física você tem que
montar um um laboratório. laboratório, ter perguntas para fazer, e aparato de medição e tal. Estudar física é relativamente fácil. Fazer física é uma coisa muito, muito difícil de surgir. Não digo que é difícil porque, assim... O nosso editor aqui que está acompanhando a gravação, ele como físico, ele deu a sua contribuição dizendo que a física você não faz quando você está sozinho na ilha estudando física ou mesmo realizando um experimento. A física acontece quando você propõe uma tese e ela é contestada pelos seus pares e aí sim passa a ser avaliada e validada ou não pelos pares. É aí que acontece o experimento ou a validação do conhecimento físico. E curiosamente muito parecido com a A, né? É o processo da como chama? Review by peers. Peer review. Mas assim, eu digo até mais revisão por simplesmente do pares. que isso, né? Eu acho bacana essa observação. Eu digo até mais simplesmente do que isso, né? A pessoa que está lendo o livro do Eliphas Levi não está fazendo magia. Ela está estudando magia, no sentido acadêmico do termo. Isso é valioso, se você deseja ser um acadêmico da magia. Eu ia trazer o Levi porque, como eu estava falando do Grant, que ele às vezes, depois que você avança muito, você fala assim, nossa, ele complica a troco de nada. E o Levi não. O Levi para o iniciante é muito difícil, mas quando você já tem uma bagagem, ele fala assim, olha, ele realmente fez uma coisa muito interessante aqui, muito relevante para a magia. Então tem esse tipo, não entendi, esse cara deve ser um merda. Respira e fala assim, vou deixar esse livro de lado, talvez eu retorne a ele, se todo mundo usa como referência também. Essa sabedoria que é foda. Você quando você não sabe nada, a diferença entre um autor incompetente e um autor complexo não existe diferença. Você não sabe diferenciar. Você não é capaz, você não tem referência para distinguir de um texto difícil, né, de um texto que ainda você não consegue decifrar, de um texto que é naturalmente indecifrável porque foi mal produzido, mal escrito, o cara é um imbecil, né? E eu retorno a tua pergunta que eu fiz 10 minutos atrás, 5 minutos atrás. Qual o procedimento, que é o que mais importa para quem está ouvindo esse programa, na verdade. Como fugir dessas armadilhas do caminho iniciático, solitário? Sabe um autor que a gente cita pouco, mas que todo mundo gosta? É o Bardon. Eu falei do Bardon no primeiro programa. Eu gosto muito do caminho do Bardon. Todo mundo fala do Bardon, pra mim. Porque o Bardon escreveu um livro que o livro é um programa. Exatamente. Faz assim, depois faz assado, depois faz assado, depois faz assado, depois isso, depois aquilo. Ele deita um programa. Aquele livro é maneiro, porque aquele livro tem uma quantidade minúscula de teoria. Qual é o livro do Franz Bardon? É o Caminho do Adepto. Caminho do Adepto, Que é também um pouco É o primeiro livro da trilogia dele. A Cabala Mística da John Fortune. Ela parece que ela tá dando uma palestra e tá te ensinando devagarzinho e te introduzindo naquele assunto. E respondendo a sua pergunta sobre essa questão de como escolher e do que escolher, eu acho assim, se o texto tá difícil, procure outra coisa. Assim, eventualmente você vai ter que enfrentar aquele texto, como eventualmente você vai ter que enfrentar o Eliphas Levi. Mas se de cara você não conseguiu decifrar aquilo, não tente insistir e ler o livro até o final se você não tem uma outra bagagem que ele está citando ali. Até porque tem a questão temporal, né? Que o Levi estava escrevendo num recorte temporal. Então você leva isso em consideração para falar assim, é melhor eu ter mais base teórica para depois avançar aqui em cima do que eu ficar batendo cabeça e dando murro em ponto de faca só para dizer que eu li e que eu sei. Eu queria voltar aqui porque a gente só falou de desvantagem e perigo. Tem alguma vantagem do cara que tá sozinho? A única vantagem que eu vejo inicial é a liberdade. É um não compromisso com se prender à opinião de A, à opinião de B, comprar a ideia do fulano, né? Então, assim... A liberdade, ela é uma faca de dois gumes, né? Quer dizer, eu sou livre pra fazer o que eu quiser, inclusive merda, né? Mas eu entendo o que o Pedro tá falando, né? Porque como a gente tem uma experiência muito positiva com a relação institucional e a relação hierárquica, a gente tem uma relação muito positiva, os nossos superiores são pessoas admiráveis. Então, quando essa pessoa fala pra gente é assim, é assado, a gente não fica puto. Na verdade, eu até fico, mas a gente em geral não fica. Então, pra nós, a criação, essa doação da verdade que acontece na relação do sênior pro júnior, pra nós ela é positiva. Mas existem muitas pessoas que sofreram tanto uma relação de mestre e discípulo com um imbecil, que quando essa pessoa decidiu que a partir de agora ela vai trabalhar sozinho, o que ela está fazendo? Ela está se livrando de um problema. Nesse sentido,
a relação institucional, ela é perigosa. E aí a decisão... pode ser traumática. Mas aí vocês vão me desculpar. Eu falo e repito pra qualquer um. Se eu tiver que escolher entre ser instrutor e amigo de... né? Entre ser instrutor ou amigo, e o cara tiver precisando de um instrutor, eu serei instrutor. Se ele precisar de um amigo, ele pode procurar em outra pessoa. Compra um cachorro. É por isso que todas as solicitações, não, todos os encaminhamentos de conhecidos, para instruir conhecidos, amigos, todos eu rejeitei. Não dá para ser amigo e instrutor. Mas aí eu acho que entra um problema interessante, que é... Ok, decidir... A gente tá falando das vantagens de você aprender, de estudar sozinho. Decidi que eu acho que o melhor pra mim é caminhar sozinho. Ok, e aí tem uma outra bifurcação, que é... Eu quero aprender sozinho Telemann. Eu quero aprender sozinho os rituais da A sozinho, ou eu quero aprender sobre magia sozinho. Se você tem um espectro amplo de, assim, eu sou um iniciante e eu quero aprender e eu vou estudar sozinho, então é muito valioso porque você não vai ter amarra nenhuma. Você pode pegar e falar assim, eu tô estudando magia, mas agora eu quero seguir pro caminho da Umbanda mística. Beleza, vai lá. E não vai ter ninguém pra falar pra você assim, não, isso aí é errado, isso aí não dá muito certo. Não vai ter ninguém pra fazer isso. Você vai ser livre. E isso tem a grande vantagem de você aprender sozinho. Você tem esse espectro muito amplo e de serpentear, de você aprender um pouco e falar assim, não, realmente não é o que eu quero aprender enoquiano. Aí você vai pro outro lado e vai lá, vou aprender o enoquiano e foda-se. Eu tive essa experiência que eu já relatei no primeiro ou no segundo programa, sei lá qual, de que eu tive um contato muito traumático com o Telemann e um contato muito positivo com Magia do Caos. Então, meu primeiro contato de estudo sistemático foi com Magia do Caos, porque eu conheci umas pessoas muito legais de Magia do Caos e elas eram bacanas e compartilhavam textos interessantes. Sistemático. Com Magia do Caos? Com Magia do Caos, sistemático. A Magia do Caos possui um sistema. Não tem contradição, não tem contradição. Isso a gente pode convidar a galera da Causa RJ aí pra conversar depois. Não, a Magia do Caos possui um sistema. Ela possui um sistema. Inclusive, a IAT possui um número de graus, que é de trás pra frente, mas tem. Né? Então, existe um sistema. Não é porque é caos que é Yahoo! É zoado. Não é. Eu estudei Magia do Caos de forma sistemática durante algum tempo, talvez, não muito, mas 2 anos, talvez. 1 ano, 2, talvez mais um pouquinho. O problema é meu, eu que tenho preconceito. Claro, quem que você não tem preconceito? Tudo que precisa é tomar uma cerveja com a Causa RJ lá. Mas depois eu entrei em contato. O que é importante é o seguinte, por que eu tô contando essa história eu não entrei em contato com a IoT propriamente, eu fui um estudante solitário de Magia do Caos durante algum tempo. E depois entrei em contato com uma galera que estudava Telemann e aí achei que era mais legal e não larguei completamente Magia do Caos, continuei trabalhando por fora, mas fiquei uma âncora por ali, na Telemann. Mas qual é o importante disso aqui? O importante é que eu encontrei um caminho qualquer, poderia ter sido... Ainda bem que não foi, mas poderia ter sido a gnose samaeliana. Poderia ter sido a gnose samaeliana. Não foi, mas o importante é que é o seguinte... É sexo, mas tem que ser sexo santo. Olha, vai ofender o Buda, o Maitreya. O Maitreya. Mas vamos voltar. Se você ofendeu o Maitreya, cara, você fez uma coisa excepcional, né, cara? Ele não pode se ofender. Não pode se ofender. Ele tem que estar acima disso. Mas o lance é o seguinte, é que dependente do caminho que eu peguei, e eu acho que é esse o legal pro iniciante, perder o medo. Tá? Que independente do caminho que você escolha, desde que não seja uma roubada muito grande, e aí eu acho que vale um bom senso apurado, porque sem bom senso você vai cair em roubadas na vida toda, não só na magia, mas alguma parcela de bom senso. Independente do caminho que você escolha, seja Chaos Magic, seja Wicca, seja Telemann, seja Gnose, seja o que quer que seja, você vai acabar encontrando num dado momento outros caminhos. Desde que você comece um caminho qualquer que seja, você vai começar a se armar de crítica, se armar de literatura, se armar de parâmetro. Então você vai ter novos referenciais para depois avaliar outros caminhos e encontrar novos métodos. Na verdade, na história dos grandes mestres aí que a gente lê, né, e tudo mais, eles tiveram caminhos similares. Começaram num canto, descobriram outra coisa, foram para outro canto, abandonaram, voltaram para o troço para trás. O Grant tem esse caso, por exemplo. O Grant é um cara que começou num canto, terminou em outro e por mais que
eu ou você não gostemos da obra dele no final da obra dele, ele possui uma obra muito grande no início, e outras pessoas admiram a obra final dele. Então não vou fazer um juízo de valor do Grant, nem vou fazer um juízo de valor de nenhum outro autor que caminhou a galera na Golden Dawn. Quando a Golden Dawn racha, uma galera segue pro misticismo esotérico de contemplativo, e uma galera continua trabalhando com magia prática cerimonial. Então, assim, porque cada um foi seguir o seu caminho do que eles achavam maneiro. E eu acho que o estudante solitário, ele vai ter esta liberdade de, por ter estar caminhando sozinho, ele ter toda a gama de possibilidades na frente dele, ele poder se orientar livremente naqueles campos, para depois de um tempo encontrar o seu caminho. E depois, naturalmente, se quiser mudar de caminho, mudar também. Na verdade, todo estudante, no final das contas, independente de ter um mestre ou não, ele é solitário. E é nisso que eu acho que Astron Argenton foi muito feliz em propor que os seus estudantes permanecessem, tem muitas aspas nesse termo, mas que permanecessem solitários. Né? Porque você, mesmo com um mestre, mesmo num grupo, mesmo em uma sociedade, você permanece solitário. O seu trabalho é solitário. I am alone. There is no God where I am. Tá, você falou isso agora. E das pessoas que mantêm uma tradição? A pergunta é essa, o cara que não passeia em tudo quanto é canto. As pessoas que começam, são instruídas numa tradição, mantêm aquela tradição que é isso que a gente está fazendo. Não, mas aí é outro problema. Esse não é o problema que a gente... tudo bem. Tradição solitária não faz sentido. Não faz sentido. Tradição tradição é passada. A transmissão no conhecimento ela só faz sentido num conjunto. Então, né? Mesmo que você esteja envolve sozinho. Dois. Envolve pelo menos dois. Você pode chegar no seu caminho solitário a encontrar alguém que oriente e você receba uma transmissão, né, de conhecimento, de tradição. E aí a gente não vai estar mais falando de uma pessoa solitária. Uma pessoa admirada pela comunidade aí, que a gente citou recentemente, o Benjamin Rowe. Uhum. Benjamin Rowe foi um sujeito que desenvolveu um trabalho de enoquiano que não é o trabalho de enoquiano que ele recebeu. Ele estudou. O trabalho de enoquiano do Rowe não é uma tradição que ele recebeu. Ele simplesmente desenvolveu o trabalho dele. Maravilhoso. É inválido? Não é inválido. É um caso de sucesso? Sim, é um caso de sucesso. É o único caso de sucesso? Em parte, apesar da grande influência do Matters na vida do Crowley, o Crowley também construiu muita coisa a partir dele mesmo. Gente, a sacada de um mestre, é desenvolver a sua obra. Tá? Então, assim, os grandes cabeçudos, eles só serão reconhecidos, e alguns fizeram grandes cagadas em nome disso, eles só serão conhecidos na história a partir do momento que eles desenvolverem algo próprio. Isso é uma tradição da arte, literalmente, assim, da arte plástica, né? O discípulo, ele supera o mestre quando ele desenvolve a sua própria técnica. E quando ele para de imitar a técnica do mestre e desenvolve a própria técnica. Então, um adepto evoluído, isso é prescrito, inclusive, no sistema, né, da A, que ele vai desenvolver a sua literatura e sua visão do mundo num tomo, né, lá na frente. Sim, o Tratado de Magister Tempo, que ele escreve o seu... Adeptos Exemplos. Adeptos Exemplos. Sim, que ele escreve o seu tratado de entendimento do universo. Do universo. Funcionamento do universo. Sim. Tecnicamente é o seu sistema mágico. Não necessariamente vai ser a repetição do seu próprio sistema. Mas enfim, isso é o caminho lá no final do caminho, lá longe, né? A gente tá longe disso ainda aí. Uma coisa que eu queria, antes de fechar essa parada do caminho solitário, falou das desvantagens, falou da vantagem da liberdade. Alguma outra vantagem no caminho solitário? Além de se fuder sozinho? Solitário, se me perdoe, mas eu vejo muita dificuldade em recomendar o caminho solitário. Mas vocês sabem que, né, eu tenho falado isso com a pessoa na internet, eu vou te fazer uma provocação depois, então. O caminho então. agora tá tão envolvido na noção de comunidade que eu não sou mais capaz, eu não tô capaz de pensar dessa maneira. A provocação que eu ia te fazer, Peu, é que lá atrás, anos atrás, você teve um grupo de estudos, era um grupo, mas ele era solitário, ele não estava vinculado a uma Lapis Lazuli. Mas isso daí foi foi uma aberração histórica, foi uma ruptura que aconteceu no relacionamento de um grupo de pessoas. Aquele trabalho, ele era solitário num sentido muito social mesmo da ideia, né? Aconteceu uma ruptura, aconteceu uma briga, amigos brigaram. E no que eles brigaram, eles se afastaram. Mas se você olhar para a forma do trabalho, a forma daquele trabalho era tradicional. Então
Então, assim, ele era solitário, mas ele era solitário quando a gente olha muito especificamente no tempo. Naquele tempo, aquelas pessoas estavam trabalhando isoladas, mas elas não estavam trabalhando isoladas no sentido mais histórico. Tipo, aquele trabalho ali não foi um trabalho que eu falei assim, que se for dessa merda aqui, isso aqui não serve pra mim, vou inventar um negócio novo. Não, aquele trabalho era tradicional. Aquele trabalho estava todo inserido no programa. Uhum. E eu acho que agora é um bom momento a gente puxar o próximo assunto, mas assim, um assunto do meio, que liga os dois, que é o nosso trabalho do Calem, não enquanto escola, mas enquanto de criar um espaço de vivência de pessoas afins desse convívio mágico. Acho que alguém pode falar mais sobre isso, sobre as perspectivas do projeto. Olha só. Eu acho justo. Chamado aqui. Tá bom, não, eu vou cair na sua cilada. Eu tô chocado, eu tô chocado. Eu vou cair na sua armadilha. Na verdade, tocando mesmo nessa questão, né? Porque sem opinar sobre se a pessoa vai trabalhar sozinha ou se ela vai trabalhar inserida numa sistemática maior, né? Mas como o ser humano é social. O Homo sapiens, ele é um bicho social. Então, sozinho, ele quebra. Ele não funciona bem. Pô, pelo menos isso é o que eu acho e muitas pessoas acham. Então, conviver melhora. Eu acho isso de maneira muito básica. Conviver já melhora. Que se isso vai caracterizar relação mestre-discípulo ou relação sênior-júnior específica, contratada, jurada, né, Pedro? Não precisa, não aqui, não precisa aqui, mas só você ter um par. A gente acaba tocando no assunto do mestre-discípulo. Não, eu tava pensando mais. Não, eu tava pensando mais especificamente no que o Flávio falou, né? Da ideia de você ter um outro, mesmo que ele seja seu equivalente, só pra trocar ideia. Eu já acho que isso é valioso, né? E eu percebo muito isso trabalhando como secretário do Calem, eu vejo que tem muitos pedidos de pessoas que elas não querem, de fato, o que está sendo oferecido pelo Calem, aquele assunto. Eu não quero aprender esse tema aqui. Ele quer estar lá. Ele quer conhecer a galera. Quer se relacionar. Frequentemente eu recebo pedidos de ser iniciado na ordem do Calem, ou como ser instruído pelo Calem, etc. E eu tenho muita delicadeza para explicar, cara, a gente não é uma ordem, a gente não tem um processo iniciático, a gente não vai acompanhar e ler os seus diários e te orientar da melhor forma possível. A gente está oferecendo um espaço. E muita gente compra essa ideia e frequenta o espaço porque é um espaço que está sendo criado justamente para isso. Às vezes o cara vai lá no curso e fala assim, eu não quero seguir a Telemann, mas eu conheço essa galera aqui, e aí tem um cara, sei lá, da magia do caos, e eu vou pra magia do caos. Ou eu não vou pra porra nenhuma, vou estudar o hermetismo de uma forma mais genérica. Mas eu vejo que tem uma carência muito grande. No próprio Radinu tem as pessoas que às vezes, eu quero iniciar numa ordem, me digam em que ordem eu devo iniciar. Porra, cara, assim, como assim? Você quer que eu te diga qual é a ordem que é apropriada pra você? E tem essa vontade muito grande de se socializar e de pertencer a alguma coisa. O Calem, sendo muito sincero, não é uma exclusividade do Calem, então não é uma coisa única, ele não é pioneiro nem exclusivo nisso, mas o Calem tem essa proposta de criar um espaço de convivência, né? Agora, enfim, um espaço físico, né, em que a gente consegue realizar eventos, receber as pessoas e falar e trocar ideia, coisa que a gente tem feito com sucesso bacana. E é um pouco de ser um local, quer dizer, não só o Calem, existem outros espaços por aí, alguns infelizmente já fecharam, outros continuam mais ou menos abertos por aí. Quem sabe quais são, podem comentar depois lá deixar os comentários, falar das suas experiências com esses espaços. Mas falando do caso que a gente conhece, é muito legal porque várias pessoas que estão sozinhas se encontram fisicamente. Que é uma diferença, embora eu tenha feito uma apologia da internet lá no início do programa, eu vou concordar que nada substitui o contato pessoal. Ainda hoje, pelo menos, eu acho que o contato de internet ele não é equivalente a um contato ao vivo. Você pode passar uma grande parte do seu tempo conversando pela internet, mas a troca que existe quando você conhece alguém pessoalmente, ela é muito mais intensa, muito mais interessante. O Pedro está vivenciando isso, o Peu, né? Está vivenciando isso lá em São Paulo. Quando a gente tinha um contato com eles apenas
via Facebook, etc., era uma coisa. Agora que a gente tem ido lá, eu fui uma vez apenas, o Pedro já tem ido, sei lá, incontáveis vezes lá. O desenvolvimento do grupo se tornou sólido, né? Por quê? Porque houve um contato humano, né? Um contato pessoal. Então, a criação, a manutenção, a existência desses espaços de convivência, ela é importante. Elas são hubs, independente do Calem possuir uma orientação telêmica, o outro espaço lá tem uma orientação Wicca, o outro espaço tem uma orientação, sei lá, Rosa Cruz, não importa. Esses espaços, que eles existam e que eles reúnam pessoas diferentes nesses espaços, é importantíssimo. Se você está sozinho, e você ouvinte, está sozinho, e você possui em algum local próximo, algum lugar próximo, algum espaço de convivência como esse, seja uma loja Rosa Cruz, seja o que for, pelo menos vá ver qual é. Assim, eu acho que uma primeira dica que eu posso dar é vai ver qual é. Pode não dar em nada, pode ser um bando de idiota, mas pode não ser. Ou pode ser um bando de idiota, mas tem uma pessoa, uma mulher, um homem lá que é um cara legal, mas que tá ali meio também perdido, sem saber o que fazer, e de repente vocês vão encontrar outro cara que não é um idiota, né? Então busquem, façam como digo o ET Bilu, busquem conhecimento, busquem os espaços, busquem esses espaços de convivência, tá? Saiam da solidão, né, da concha, né? Busquem, nem que seja pela internet a princípio, mas deem também prioridade para buscar esses espaços ao vivo. O problema da internet também é que a gente, por mais que a pessoa que está estudando solitariamente fala assim, não, eu estou estudando solitariamente porque eu quero essa opção, essa gama. O próprio Facebook, ele estimula muito isso, que é você se isolar na sua bolha. Uhum. Então, eu lembro que pra mim foi um choque muito grande quando eu fiz o curso do Calem em 2010, que assim, eu pensei, eu vou encontrar lá o pessoal interessado em Telemann, que é o pessoal tipo eu, assim, alternativo, tal, que tem uma visão de mundo. E aí, cheguei lá, não. Tinha o cara da Umbanda, tinha o cara da Wicca, tinha o outro que era filho de pastor evangélico, que era revoltado e queria uma outra parada. Assim, e as pessoas, assim, de fato interessadas, assim, genuinamente interessadas. Não eram pessoas que estavam perdidas lá. E isso pra mim foi interessante, porque aí eu percebi assim, eu achava que eu tinha a mente super aberta e a liberdade, mas eu falei, não, tem outros pontos aqui, outros focos onde a magia tá se desenvolvendo. Se achava o diferentão, né? O discípulo do Crowley. Né? Será que sou eu que gosto desse negócio? Não. Tem de tudo, tem uma galera. Independente de você querer ser o filho mágico, né? Ou querer entrar no clube das babalons aí, assim, esse negócio de sair da casca, e aí lembrando aqui que casca é clifa, né? E você tá lá no escuro, tá na borda, você tem que vir, você tem que botar a cara. Fazer exatamente como a gente tá fazendo. E você acha que a gente só fala coisa boa aqui? Não, pelo contrário. Todo programa tem errata. Todo programa nosso todo programa tem errata. Mas ainda bem, né? Estamos também essa parada. Eu acho legal assim ter errata. Eu acho legal ter errata porque a gente é levado a pesquisar o que a gente fala, né? A gente fala um negócio no programa e depois fica pensando assim, porra, eu acho que eu falei uma merda. Caceta. Aí vai lá olhar e falei, puta merda, falei merda mesmo, né? Aí vai o Peu lá, que é o nosso acadêmico do Salgueiro. Não, digo, o acadêmico da Golden Dawn aqui, nosso pesquisador, ele vai lá, faz as referências bibliográficas corretas, nos corrige, e a gente fica mais esperto também. Lembrando que esses são os casos em que a errata demora 2 semanas. Às vezes a errata... Vamos trabalhar num processo de erratas mais céleres, né? Não se isentem também de nos enviar suas erratas. Assim, olha só, vocês falaram uma bobagem aí. Os gnósticos samaelianos que estão nos ouvindo, vocês podem falar que Samael é legal, a gente vai publicar, a gente não vai rejeitar o comentário, não. A gente promete que aceita. I am alone. There is no God where I am. Eu coloco para vocês o seguinte, então, pra gente tocar nesse assunto. A gente fala do trabalho solitário. A palavra solitário, ela faz referência explícita a você estar sozinho. Mas tem muitas pessoas que optam pelo trabalho solitário, não porque elas querem estar sozinhas, mas porque elas não estão interessadas em cumprir um determinado programa.
Por exemplo, tá aqui o Pietro e ele tem um programa. Quando a pessoa fala pra ele, Pietro, eu quero estudar com você, o que isso significa? Significa duas coisas. Primeiro, você vai ter que aturar o Pietro. Segundo, você vai ter que atravessar o programa que ele está propondo. São dois ordários diferentes, né? São diferentes, porque quando a gente coloca que o trabalho solitário ele é bom porque é livre, ele é livre de quê? Ele é livre desta regra. Se você vai trabalhar com o Pedro, você vai trabalhar na regra do Pedro. Não adianta você ir trabalhar com o Pedro e dizer pra você, não, Pedro, não vou fazer o que você tá falando. Isso é absurdo, não faz sentido nenhum. Então você vai fazer outra coisa, pô. Por que vai ficar enchendo o saco do Pedro se você não quer fazer o que ele tá falando? Então a gente tem... Aí eu proponho a diferença entre duas palavras. A diferença entre a comunidade e a diferença entre o sistema. Uma coisa é você pertencer a uma comunidade, outra coisa é você trabalhar um sistema. Por exemplo, você pode ter a pessoa que trabalha no sistema da AA, mas que não pertence a uma comunidade. É o que o Eshelman sugere, que é razoável. Você trabalha o sistema da AA, vai lá. Mas se você não quer trabalhar em comunidade, você trabalha sozinho. Aí tem a outra pessoa que vai fazer então uma coisa diferente. Olha só, eu quero trabalhar magia, mas o que eu estou procurando é pares. Não estou procurando uma pessoa para me dizer o que fazer. Eu estou procurando uma pessoa com quem me relacionar. Essa pessoa está procurando a comunidade. Então a comunidade e o sistema são duas coisas diferentes. Então peraí. Então vamos... Deixa eu colocar aqui uma pergunta então. O sistema... necessariamente, então, é representado por alguém. Tem um instrutor. É isso que você está querendo dizer? Não. E a comunidade não tem nenhum representante específico dizendo, eu sou o presidente do bloco, Acho que do é o grupo. contrário. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente procura comunidade, a gente está procurando relação. Relação sem outro adjetivo na ideia. Tô procurando me relacionar com uma outra pessoa. Eu sou mago, quero conversar com os magos. Eu jogo RPG, quero conversar com as pessoas que gostam de RPG. Eu quero beber com os meus colegas. Eu quero tomar cerveja com os meus colegas e falar sobre o nosso assunto. Eu estou chamando isso de comunidade. Essas coisas, tomar cerveja, fazer palestra, eu estou chamando isso de fazer comunidade. E o sistema? O sistema ele vai aparecer para dizer a você como proceder. Dizer como proceder. Por exemplo, quantos sistemas de magia a gente pode enumerar? O sistema da AA, o sistema da OTO, o sistema do Bardon. Do Bertiô, da IoT, e aí a gente vai... Da Golden Dawn. Amanhã aqui. O sistema da Golden Dawn. Essas proposições são sistemas. O sistema da maçonaria. Eles possuem uma forma, por mais vazia ou cheia que ela seja. Possui uma forma. Você faz isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Para você dizer, eu estou cumprindo um sistema, você tem que se submeter a ele nesse sentido. Não moral e eticamente, mas no sentido de que eu estou me propondo cumprir este programa. O programa é objeto de tradição. Ele é objeto de tradição. A tradição transmite o sistema. Tô percebendo o que você está querendo dizer, mas a visão de tradição, pelo menos para mim, necessariamente está ligado a alguém, a uma pessoa. Eu pergunto, por exemplo, quem é o Imperator da Rosa Cruz? Aí eu falo o nome de alguém. Pum. Não, que não é Imperator agora, é presidente, tudo bem, mas enfim. Aquele cara sustenta aquela tradição. Você acha que a tradição ela é sempre personificada? Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Por quê? Porque quando você olha... Vamos tirar aqui a tradição, vamos colocar aqui uma adoração, por exemplo, a uma imagem. Você olha aquela imagem, você não vê a imagem em si. Você vê o propósito, o objetivo que está representado naquilo. Então, quando ele fala de sistema, para mim, necessariamente está ligado a um instrutor, alguém que vai chegar a você e falar, olha, eu fiz isso, eu tenho conhecimento e eu passei por essa trilha e estou aqui. A tradição da OTO é o Himeneus Beto. Com certeza. Não, eu acho que isso é exagero. Eu entendo o que você está falando, porque afinal de contas ele é o atual líder no sentido externo mesmo, né, e da ideia. Mas vamos supor que eu vou lá no Pedro, nosso xará, e falo para ele, Pedro, eu quero receber essa tradição, eu quero receber essa tradição. Possivelmente eu vou receber a tradição dele, do Pedro. Entende o que eu tô falando? Entende o que eu tô querendo colocar? Eu vou receber dele. Quando eu digo isso, eu não tô falando de quem que representa a tradição. Eu tô falando de quem foi que transmitiu pra mim. Aí é óbvio que alguém tem que transmitir. A tradição não existe sem dois, porque senão, quer dizer, você está inventando sozinho. Mas possivelmente a pessoa ela vai dizer pra você o seguinte, eu estou trabalhando a tradição, o sistema proposto pelo Bardon. Mas o Bardon já morreu. Mas eu recebi do livro. Quem foi que escreveu o livro? Foi o Bardon. Se não tivesse Bardon, não tinha... sistema do Bardon. Que é a grande discussão que os iniciantes têm em relação ao Astro Argento, que é, eu quero entrar no Astro Argento, vai lá no Radinu e pergunta. Aí vão falar assim, tem 2 linhagens no Brasil. Tá, mas
E aí? As duas são ligadas ao Crowley. Aí você escolhe aí, historicamente, o que te, de alguma forma, te apetece mais. Mas você não vai... Se você quer seguir os ensinamentos do Crowley, foda-se, todas representam. Todas elas. Mas como é que você vai decidir? De alguma forma você vai criar ali algo... Você critério. Um critério pra você mesmo pra decidir isso. Que não é o critério do Crowley, porque todas são ligadas ao Crowley. Não, mas essa coisa do critério, ela tá em qualquer lugar, maluco. Você vai baixar um filme pra assistir, vai decidir um filme pra assistir no Netflix. Aí você tem 2 filmes, eu quero ver aquele filme de terror trash horroroso. O meu critério é qual que tem menos estrela. Então eu vou olhar aquele que tem meia estrela. Falei, cara, é esse que eu vou ver. Então, tipo assim, eu estabeleci um critério do pior filme possível, aquele mais horroroso. Então, ok, eu tenho um critério. Agora eu vou olhar para minha... eu tenho 2 correntes, duas linhagens da A para escolher. Isso porque o cara chegou a opção de ter escolha, né? Nem todo mundo tem. Encontra uma só e vai. Mas o cara encontrou a opção de escolher. Ele vai no site de uma, vai no site da outra, vai mandar e-mail. Aí o cara vai estar lá olhando a prateleira do mercado e o produto que se apresentar com características mais adequadas a ele vai escolher uma e é isso aí, vai ser feliz. Espero que seja. Afinal de contas, faz o que tu queres, será mesmo o todo da lei, né? Em última análise, você vai fazer o que você quer fazer. Por isso que, assim, falando pontualmente do caso que nos é mais particular, que é a nenhuma das linhagens fica aí fazendo altas promoções e... Oh, não, aqui é mais barato! Aqui não, o patrão... Probacionista pela metade do mês. Aqui você consegue a iniciação, você aceitamos neófitos com apenas 4 meses e meio. Nosso currículo de estudante é mais enxuto. Não tem. Ninguém tá fazendo essa Hoje, se você chamar um amigo, ele também vira neófito. Peraí, gente. Peraí, olha só. Caralho. Eu vou ter que cortar a zoeira aqui, cara. Porque assim. Assim jogar um assunto sério. Porque vocês falaram isso, mas isso cai num problema sério, que é o problema da confiança. Sim, que a gente já falou várias vezes nesse programa e em outros programas. Em outros programas, mas uma vez. Como é que você, dado o bom senso que você adquiriu, né, sozinho? Esperamos que isso aconteça. Uma pergunta é: como é que você consegue ter certeza de que aquele sistema, representado por aquele cara que você conhece, né, pode ser um xará, pode ser o Pedro, um xará nosso, ou pode ser alguém que você nunca viu? Mas como que você consegue, na opinião de. Como que. Tô perguntando isso pra vocês, mas eu vou responder porque me fizeram essa pergunta. Como que você confia que aquela pessoa é uma pessoa legítima, é uma pessoa correta pra representar, pra introduzir você naquele sistema, passar aquela tradição, e aí? Como é que fica? Mas eu acho que a gente tá mencionando várias vezes assim, eu espero que a pessoa tenha bom senso, eu espero que ela não caia em picareta. Cara, se cair é porque tinha que cair também, né? Assim, se você não teve senso nenhum pra escolher, eu quero entrar nessa ordem aqui desse cara que cobra R$200 pra iniciação, depois mais R$1.000 já tá cobrando barato. Olha só, você quer entrar nessa merda? É 300 por hora. É 300 por hora de atendimento. A gente se você quer entrar nessa merda, cara, e você tá assim, eu acho que vai ser sério, você vai se fuder e você vai aprender. É assim que a vida funciona. Per ardua ad astra, né? Pois é, quando você entra num clube de swing, você tem a esperança de que a orgia seja séria, mas você vai saber o que você vai encontrar lá dentro. Ninguém não sabe, você não sabe. Uma vez um cara me perguntou, mas como é que eu vou ter certeza que você pode me instruir? Aí eu falei pra ele, mas você nunca vai ter certeza. I am alone. There is no God where I am. Quando o seu pai perguntou, quando o seu pai falou... Então, aí ele falou, eu falei, mas é isso mesmo. Quando o seu pai falou pra você não enfiar o dedo na tomada, o clipe na tomada, o que você fez? Aí ele ficou pensando assim, eu falei, tem 2 possibilidades. Ou o seu pai ouviu o seu avô e não enfiou o dedo na tomada, ou ele enfiou o dedo na tomada. De qualquer maneira, ele descobriu, né, dada a diferença, né, de corrente, que enfiar ali, o clipe ali toma um choque. Pra você não importa como eu descobri. Se eu obedeci o meu pai ou se eu enfiei o dedo na tomada. O que importa é que eu sei que a tomada pra você é perigosa. Agora,
Eu, quando criança, enfiava a antena do carrinho de controle remoto na tomada. Pois é, acho que é por isso. Eu fiz várias vezes isso. Eu não fiz uma vez só. Aí, ó, é O por Flávio isso. é o verdadeiro empirista. É assim, enfiei o dedo na tomada e deu choque. Tudo bem, mas vai saber que é uma coincidência. Às vezes o choque não veio da Eu tomada. preciso repetir Às o vezes experimento pra ter claro, certeza. é claro. Tinha 8 Então, anos. eles, sei lá. Mas essa resposta é muito boa, né? Porque assim, assim, queridos ouvintes, vou falar uma parada. Anuncia, vai. Pode séria. isso, Arnaldo. Pode isso, Vou falar uma Arnaldo. parada. Certeza na vida, você não tem de nada, meu amigo. Só da Nada. morte. Só da morte. Olha que eu tava pensando nisso essa semana, eu acho que hoje em dia nem da morte. Porque, sei lá, maluco, daqui a pouco vão inventar as O nanopartículas que você vai preservar a sua memória na porra. Então, não sei se daqui até 30 anos a minha memória vai estar preservada eternamente. Nossa, não sei. que saco, né? Eu não sei. Então, hoje em dia, nem da morte, mas eu tenho certeza que vai acontecer, maluco. Viva o Talvez a transhumanismo. única certeza sejam os impostos, né? Que a frase... Os impostos estão permanecendo aí, né? A frase é, né? A frase Não, tradicional se é... tudo der certo, a gente vai acabar com o Estado. Tamo junto nessa luta de acabar com o Estado, mas eu acho que vai ser foda, não vai dar certo ainda não. Eu tô junto, mas eu acho que ainda vai demorar. Eu gosto do Estado é legal. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, certeza não tem. Certeza não tem. É experiência. Você vai enfrentar a experiência e vai sobreviver ou não à experiência, e aí você vai ter um pouco mais de certeza sobre alguma coisa até você perder essa certeza. É por isso que eu dou ênfase à arte. Uhum. Eu acho que a gente, como comunidade, é muito discursivo. Uhum. Nada contra o discurso, na verdade. Como, né, o discurso é uma coisa maravilhosa, adoro discursar e tal, mas focar na arte resolve vários desses problemas. O sucesso é tua prova. Né? Você vai lá e faz, e aí uma coisa acontece. Né? Como, por exemplo, eu não sei como é que eu vou identificar o melhor professor. Como é que eu faço pra descobrir se ele sabe muita coisa? A pergunta pra mim já começou errada. Não interessa se ele sabe muita coisa. O que ele faz quando ele vive? Tu tá lá, o maluco lá falando pra você que ele vai ensinar você magia. E aí magia não é só uma série de técnicas, né? A gente fala de magia toda hora, mas pra nós a duplicidade entre magia e iniciação é enorme, né? Uhum. Talvez a gente pudesse até ser mais específico sobre isso, né? Que magia é uma série de procedimentos, né? Mas se você olha pra essa pessoa, se preocupar com quanto ela consegue citar dos Rosa Cruz alemães? Não, brother. Vê o que ela tá fazendo na vida. Erra muito, se fode toda hora. Se tu vai pegar um sujeito pra dizer pra você como é que você tem que fazer pra ser fodão e ele se fode toda hora, é igual pegar comentarista de economia dizendo onde você tem que investir, tu vai lá e descobre que o cara é pobre. Vai tomar no cu, né? Se tu saber onde investir, fica rico, depois você conversa comigo. O melhor exemplo é a galera lá no KT de 72. 92, sei lá, olha lá, do grupo de prosperidade. E aí o caboclo lá do grupo de prosperidade não deu dinheiro porque tava ruim, tava muito próspero. Pô, maluco, você dá um curso de prosperidade ensinando as pessoas a serem prósperas e você tá aí ruim de grana? Como é que é isso? É estranho, né? E a galera da gratidão que compartilhava lá do Chill Out, na hora que a gente teve que fazer reforma, não quis participar daquilo lá. Não dá, misteriosa, que não foi possível. Então assim, essa pessoa, ela, no mínimo, ela tem muito que trabalhar. Mas é importante lembrar também que nenhuma ordem ou fraternidade te obriga a uma filiação perpétua. Você pode se desligar dela. Você fala assim, cara, achei cagado, tô fora. Nenhuma eu não sei não, mas eu acho que as mais sérias talvez... Vamos dar uma... Então, já é mais uma lição, assim. Se te exigem uma dedicação perpétua, você não pode se desligar, foge. Não, peraí. Cara, você tu pisou não no calo pode do Pedro falar agora. isso. Nossa, não fala uma merda caralho, dessa. maluco. O Pedro vai ficar doído até terça-feira. Não, cara, porque você tá cerceando uma possibilidade séria de alguém que pode ter um sucesso tremendo. E aí a gente fala, sucesso é tua prova. A gente não tá reclamando aqui que a gente estourou a banda do podcast. Sucesso é a nossa prova, mas a gente se ferrou lá. Não tem... Entendeu? Mas... Mas olha só, entenda o seguinte, a pessoa pode até entrar num sistema legítimo e falar assim, olha, isso aqui não é pra mim. E a gente observa, ele errou porque nós somos muito sérios e ele tá fraquejando. Cara, é a jornada dele. Às vezes não é pra ele aquela parada. Eu acho que tem que ter essa sobriedade também. Eu concordo. Às vezes o que é fodão pra mim, que eu acho a última batata doce do pote. Acabei de inventar essa expressão. Cara, foi muito vegano isso. A última batata doce do pote. Ou muito malhação também, né? Que esse cara que maromba só come batata doce. Vem, moço, pode vir, moço. Vem comigo que isso aqui é muito bom. Eu posso achar que é o último biscoito do pacote, né?
Mas pro outro cara não é, maluco. Ele acha aquilo caído, acha cagado, acha que não é, não. Vai pra outra, vai ser feliz em outra parada. Né? Tô tranquilo, vai embora. Pede direitinho que eu te libero da parada. Ele vai de boa. Tranquilão. Não seguro ninguém, não. Pede, por favor. Pede direitinho, não esculacha, né? Senão. Não seja Paulo Coelho. Vou te prender pra resto da vida olha lá, nas teias terríveis. Lá, Vai ficar aquele Paulo Coelho preso aí na A pra sempre. Olha, Paulo. pode te processar, hein? Olha aí, hein? Ainda mais agora, na verdade agora não mais, né? Porque o instrutor dele morreu, então tá. Então agora ele é um praticante solitário da... Não, pra mim ele é um neófito e pronto. Enfim, Pode caguei pro Paulo Coelho também. Mas não vamos cagar pro Paulo Coelho, que um dia a gente pode chamar ele pra ser convidado aqui no podcast. Ele não foi convidado no Nerdcast? Ele pode ser. Não, a gente pode convidar ele também. Coitado dele vir aqui. Eu acho que vai aparecer mais do que uma mosca em Genebra. I am alone. There is no God where I am. Bom, então vamos caminhando aqui pro final do programa, pra fechar, como aqui é um programa que foi voltado basicamente pra galera que tá sozinha e querendo começar, em busca, né, como reconhecer quer dizer, a gente não deu dicas assim muito específicas, né, como reconhecer picaretas e tal, não, a gente só bater esse papo aqui, mas acho que uma coisa legal, mais objetiva que a gente pode oferecer pros ouvintes é literatura. Então, assim, acho que a gente podia recomendar 1 ou 2 livros cada um aqui, do que a gente pode falar, que pode ser legal para um estudante solitário ler, e também fazer, para causar briga, um livro que não seria recomendado para um iniciante. Eu vou começar. A minha indicação de livro para o iniciante, livros para o iniciante, eu dou duas indicações. O primeiro seria A Cabala Mística, da John Fortune. E eu recomendo A Cabala Mística, da John Fortune, porque ele é um livro extremamente didático. Ele é tão didático que às vezes irrita, porque ele fica se repetindo continuamente. Mas, embora irrite, ele funciona, porque o objetivo dela é fazer com que você aprenda aquela parada, e ela repete tudo tantas vezes. Cada vez que ela repete, ela acrescenta uma informação. Então ela vai falando um negócio, aí ela repete tudo que ela já falou e acrescenta mais informação. Então cada vez que ela repete tudo que ela falou, você fixa melhor aquele conteúdo. Então ele, para uma introdução ao assunto cabala mágica, cabala mística, não a cabala hebraica, a cabala que a gente usa de fato no nosso trabalho mágico, é um livro que eu acho muito bom. Minha segunda indicação, O Caminho do Adepto, do Franz Bardon, que a gente falou aqui no podcast. Ele é um livro beabazão, que começa de exercícios extremamente simples até alguns meio esquisitos, que você se sente meio estranho fazendo. Ele não é um livro de rituais, ele não é um livro de práticas de rituais, ele é um livro de técnicas mágicas, de visualização, de mentalização, de imantação, enfim, dessas coisas todas que eram muito correntes na época em que ele foi escrito. Então ele é muito, muito legal para você ter um contato com essas práticas. Eu não acho que O Caminho do Adepto é um livro definitivo. Eu acho que ele é um livro legal para você começar a desenvolver algum tipo de critério sobre experimentos mágicos. Porque você começa a fazer experimentos muito básicos, caminha até um nível razoavelmente complexo de experiências, e isso pode servir, de certa forma, como referência em experiências futuras mais complexas que você vai ter em outras práticas rituais. Eu só acho que O Caminho do Adepto não é mais publicado no Brasil. Eu acho que ele não tem mais edição sendo impressa. Então só no estante virtual, sebo, procurem por aí. Tem um negócio que inventaram agora chamado internet. Deve ter o PDF perdido. Não, com certeza. E o proibido? E o livro que você não recomenda? E o livro que eu não recomendo é o livro que eu sempre falo que eu não recomendo, que é um livro maravilhoso, mas não recomendo para iniciantes, que é o Dogma e Ritual de Automagia. E é aí que o Pedro vai brigar comigo. Por que eu sempre falo que eu não recomendo o Dogma e Ritual de Automagia para iniciantes? Porque eu tô falando assim, para iniciantes, assim, é o primeiro livro que eu vou ler na vida de magia, vai ser... Não, cara, não pegue o Dogma e Ritual de Automagia para ler. Porque você vai ficar confuso, você vai ficar enrolado, você não vai ter as chaves de entendimento desse livro, você não vai entender por que os capítulos estão sendo se sucedendo naquelas ordens, que raio daqui de símbolos são aqueles que estão iniciando cada capítulo. Você vai ler o Dogma Ritual como iniciante, você vai acabar lendo o Dogma Ritual muito mais como as historinhas que estão sendo contadas ali do que o conteúdo prático que está sendo transmitido ali.
Eu acho que ele é um bom livro para ser lido depois que você pelo menos leu, aí já vou indicar mais um livro, o Tratado Elementar de Magia Prática do Papin. Aí eu acho que de repente ele começa a fazer mais sentido. Então eu acabei indicando 3 livros para os iniciantes e um livro para você deixar para ler pelo menos depois que você já tiver lido esses. Aí você vai lá e pega o Dogma Ritual para começar a ler. Duas das suas recomendações era justamente o que eu ia falar. Não recomendar o Dogma Ritual de Alta Magia, porque eu passei por esse processo. Tá vendo? Eu comprei esse livro todos, né? há muito tempo, assim, deve ter comprado em idos de 2000 e pouco. Li na época, não consegui passar, sei lá, o 3º capítulo. Li de novo e, tipo assim, consegui compreender algumas coisas, mas assim, isso aqui é muito denso e eu não tô com bagagem ainda pra ler isso. Então também não recomendo. Ia recomendar o da John Fortune pelos mesmos motivos, é muito didático, às vezes excessivamente didático, assim, chato. Mas conforme você avança, ele já pega um ritmo legal. Além disso, eu ia recomendar, já que você falou da John, o livro do Dom Milo Duquette, acho que é A Magia de Aleister Crowley, alguma coisa assim. Porque apesar dele não ser um livro muito teórico, ele é um livro muito prático. Ele te ensina os rituais, assim, enxugadinho. Assim, ó, você faz isso. Próximo, dá uma explicaçãozinha muito en passant, e próximo ritual é assim. Mais pra frente, ele desenvolve uma coisa sobre Telemann, mas assim, o início é muito bom pra quem quer, eu quero aprender o ritual melhor do pentagrama. Ó, é isso aqui, tá enxugadinho e você pode ir. Além disso, um livro que pra mim foi bem interessante foi a biografia de um mago, Aleister Crowley, do Johann Reis. Sim, ele contextualiza de uma forma muito interessante a vida do Crowley e não faz um juízo de valor, assim, de Crowley fodão, nem Crowley um merda. Ele expõe várias coisas, tipo assim, o Crowley foi meio babaca aqui, fez merda e tal, mas não execra o Crowley, mas também não enaltece ele de uma forma como se ele fosse um ídolo. É legal que apesar do Johann ser Johann Reis, o Johann é brasileiro, mora aqui em Teresópolis, é nosso parceiro. Não é um autor que está sendo traduzido bizarramente. Vou mandar um abraço pro Johann aí, todo mundo. Saudações. Só pra quem for procurar pra comprar, Johann A gente escreve lá no escreve. Procura aí. Acho que não está sendo mais publicado, mas você ainda encontra, acho que na Amazon. Você acha na Amazon? Em algum lugar assim. Tem um livro que eu vou indicar, que eu sempre indico, não está no nosso currículo, mas eu indico para todos os estudantes. Infelizmente não está mais editado no Brasil, que é um livro do Eliphas Levi, Chovendo Molhado, mas é Curso de Filosofia Oculta. Eliphas Levi? Não pode. Curso de Filosofia Oculta. Não pode. Cartas ao Barão Spelenghelli, em que o Barão... Spedalieri, brother. Enfim. Spelenghelli, curte muito, cara. Tá tranquilo. Isso não vai precisar entrar na errata, mas o Curso de Filosofia Oculta é legal por quê? Porque o cara, ele tá na maior pilha de aprender. E aí ele manda uma carta pro Levi e fala: Levi, eu quero aprender cabala, eu quero fazer magia, eu quero invocar o anjo, demônio, não sei o que. Aí o Levi fala: não, peraí, cara. Primeiro você vai aprender os números. Aí depois que ele passa os números de 0 a 9, não, então agora que você aprende os números, você aprendeu os números, aprende as letras. Aí ele passa as letras. E aí ele fala: não, então agora que você sabe os números e as letras, agora a gente pode começar a formar palavras, invocações e tal. Então eu acho que nesse livro ele é mais didático do que a John Fortune. Muito mais. O mesmo modelo que ele usa para analisar o número 1, ele usa para analisar a letra A, a letra Z e o número 9. Ele vai... Né, um outro livro que eu indico também, que é legal, é esse mais moderno também, que o senhor Feliciano falou, que é a Magia de Aleister Crowley, que infelizmente também não está mais editado pela Madras, eu acho. Não tem mais vendendo. Mas ele é bem simples. E um livro que eu não indico de maneira nenhuma, até porque as pessoas acham que aquilo ali é prático e tal, para justificar o podcast, é o livro da lei. Não peguem o livro da lei e leiam, porque para você é poesia. Entenda que é um livro de poesia e é um livro espelho da vida do Crowley, da obra dele. Mas eu vou ter que fazer uma intromissão aqui, que é o seguinte: eu acho que leia sim o livro da lei, mas não leia o livro da lei como assim, eu vou aprender algo aqui. Leia. É uma poesia, é uma lição. E aí você fala assim: capítulo 3, achei a merda, discorda dessa porra toda. Ok, você leu. E aí, daqui a uns anos você vai ler de novo e você fala assim: porra, realmente eu consigo me enxergar aqui. Foi mais ou menos o que eu passei. O problema do livro da lei é o mesmo problema do Eliphas Levi, né? Quer dizer, você lê aquela parada pela primeira... Assim, vamos reiterar que os nossos livros não recomendados não são livros ruins. São livros que a gente acha que
para o iniciante, para a primeira leitura de iniciante, pode ser problemático. Eu acho que o livro da lei, ele não vai ser problemático, mas ele não vai servir pra nada. O cara vai pegar o livro da lei, vai ler, vai achar bonito, ou não vai achar bonito, vai achar uma merda, e não vai ter muito impacto, ou vai ter um impacto adverso. Eu entendi. Eu não concordo com o Pietro, mas eu entendi. Olha só, eu vou embora, eu vou levantar e vou embora, não volto nunca mais, eu odeio todos vocês estão todos errados. Não vou cair nessa provocação barata, tá? Não vou cair. Então eu vou dar a minha recomendação assim, sem falar mais nada, além disso. E tem 2 livros que eu sei que estão editados em português, eu tenho dificuldade para ajudar nesse sentido, eu não conheço muito o que está sendo publicado no Brasil, mas eu sei que tem 2 livros publicados em português e eu recomendo esses livros, eu acho que eles são muito bons. O primeiro, eu não vou saber citar o nome, mas eu acho que vocês vão me dizer, que é um livro do... Esqueci o nome do editor, não vai ajudar. São 2 diários. É Diários de Aleister Crowley, o nome desse livro? Do João São João. O do João São João. Isso, é o João... Foi publicado na Madras como Diários de Mágicos de Aleister Crowley, alguma coisa assim? Eu acho que é Aleister Crowley e a Prática do Diário Mágico. A Prática do Diário Mágico, então, né? Mas esse livro editado pela Madras, ele tem o João São João e tem o Diário do Jones. Isso. É um Diário do Jones Diário do que é assim... Aleister Crowley e a Prática do Diário. E a Prática do Diário Mágico. Diário Mágico, isso. Eu recomendo esse texto é muito bom, porque contrastando com as sugestões que foram dadas até agora, ele não é um texto que fala pra você o que fazer e nem qual que é a verdade. Ele não é isso. Ele é um diário mesmo, é um registro de uma pessoa que fez uma coisa. Então o dia a dia que está registrado ali é muito interessante. Aquilo ali é uma pessoa que estava fazendo um retiro mágico. O que ela fazia durante o dia? Acordava de manhã, ia almoçar, dava uma passeada pela cidade, fazia um monte de coisa que ela tinha que fazer. É só que você vê que ao longo do dia, na medida em que aquela pessoa caracterizou o tempo como um retiro mágico, tudo aquilo que ela fazia estava inserido dentro do programa mágico que ela estava executando, que é muito legal. O outro é um livro do Papi, pouco citado, é pequenininho, chamado O Ocultismo. É o nome em português. O nome em francês é outra coisa, não tem nada a ver. Mas ele chama O Ocultismo. Eu acho que esse livro não está publicado pela Pensamento, inclusive. Eu acho que ele é Madre. Pensamento, não? Não sei. Não é um livro fininho? Bem fininho. Eu acho que eu tenho esse livro, não tenho nem certeza, mas eu acho que eu tenho esse livro. Esse livro é incrível, porque ele coloca o mediador plástico, o corpo astral, o whatever qualquer desse, assim, no foco do holofote muito grande. E assim, ao longo do Levi, por exemplo, Levi é considerado muito difícil de entender. Ele assume muita coisa sobre esse problema. Apesar de que a obra dele inteira é basicamente sobre isso, né? O Papi, ele joga isso no holofote, fala sobre isso o tempo todo num pequeno livro, eu acho muito legal. E o que eu não recomendaria não é uma obra específica, mas eu não recomendo literatura genérica de autoajuda espiritual. Não recomendo. Eu não recomendo livro para iniciante. Tipo, tem um livro pequenininho que eu costumava recomendar, hoje eu não recomendo mais, que chama... eu acho que é Introdução à Cabala. É um livro pequenininho. É do Levi? Não é não. É de um autor qualquer, acho que chama Tova... De capa verde? Não. Não é Cabalion, não? Não é o Caibalion, não. O nome é Introdução à Cabala, é uma espécie assim de manual de Cabala para uma turma do primário da escola. O livro, ele parece muito útil porque ele apresenta muito vocabulário. Mas exatamente porque ele apresenta só o vocabulário que eu acho problemático. A gente na comunidade mágica tem um problema da verdade, né? Os textos, eles fazem discurso de verdade muito grande. Eu não curto isso não, foge disso. Vai pro prático logo o mais rápido possível. Quando você se deparar com um problema de linguagem, aí você vai ter necessidade de procurar um manual. Aí eu vou aproveitar essa deixa do Peu e dar uma dica que eu acho que todos nós concordamos e eu acho que ela é essencial para os iniciantes e acho que até para alguns que já estão aí há algum tempo. Fuja dessas pessoas que declaram verdades, né? Acho que a primeira parcela de bom senso que vocês podem adquirir nesse caminho é fugir, evitar, ou pelo menos olhar com muita desconfiança para alguém que está fazendo um discurso que é a verdade. Se o cara tá falando assim, eu sei a verdade, maluco, tem alguma coisa errada ali, porque na verdade não é assim que você sai anunciando e sabe e tá com certeza e foda-se os outros. Alguma coisa tá errada ali. Então evitem essas pessoas e evitem principalmente o que é muito comum, não no iniciante, mas o cara que acabou de sair do estágio de iniciante. É aquele cara que se
diz portador da verdade porque ele acabou de ler um livro e ele sabe o que está escrito naquele livro. Não seja essa pessoa. Não seja esse cara que diz que sabe o que é e que o outro discorda de você tá errado. Não seja essa pessoa. Essa pessoa que aparecer na minha frente, eu vou zoar, vou espizinhar e vou rir da sua cara e vou chutar sua bunda até você atingir a Kundalini. Porque você é um imbecil. Tá? E era isso que eu tinha a dizer. Alguém quer mais fazer alguma coisa? Eu ia citar um livro, mas aí eu percebi que não é um livro de iniciante, mas que é um livro que eu li recentemente e gostei muito, que foi o Self-Made Magician, do Dushan. Ah, esse vai ser foda. Que tem 2 capítulos no Radinu já traduzidos, tá como lições de ocultismo, não é isso? O discurso dele é muito bom, porque é justamente esse discurso que evita o eu sei a verdade e eu tô iluminando vocês. Tipo, sei lá, eu tô batendo um papo e tal, que foi um livro tirado de uma palestra, mas que mostra uma pessoa que manja muito, mas ao mesmo tempo tá batendo papo e conversando com as pessoas e dando insights. Não é uma lição de fato de um mestre. Deem mais ouvidos para esse tipo de discurso do que pelo discurso que traz verdades. Esses discursos que trazem verdades são geralmente problemáticos. E é isso. Eu acho que fizemos um programa um pouquinho mais longo que de costume, mas eu acho que vai caber direitinho. Com jeitinho todo mundo transa. Se organizar direitinho? E é isso, queridos. Obrigado pela audiência, obrigado pela participação de todos aqui e até a próxima. Um abraço, 93. Tchau, tchau, tchau. Então, existe... corta os meus Botar esse parada da energia no final vai ser muito engraçado, né? Chocando os esotéricos, né, cara? Olha só, desculpa, mas energia não sente. Tá, desculpa. Você não sente energia. O que você sentiu não foi energia, o que você sentiu